salut à tous, comment allez-vous? Bon, je vais bien, c'est mon Christophe Zacarias, ou simplesmente Christophe Zacarias. Estou mais uma vez convosco para aprendermos a língua francesa sem sair de casa. Hoje vimos aquele avião que passou ali e o pessoal ali perguntou: Uou, il vient d'où? Il vient d'où? Então, hoje quem vai responder essa questão são vocês. Vocês é que vão responder aquele avião vem de onde? D'accord? Então, eu vou vos ajudar só a perceber como é que vocês podem responder corretamente ao francês aquele avião vem de onde. D'accord? Eu vou vos ensinar. Nós vamos falar de algumas preposições que nós temos que usar para responder a questão il vient d'où. D'accord? Mas antes de mais nada, eu sei que você vai gostar do vídeo, por isso deixa o like, subscreva o canal e ative o sininho de notificações para for notificado assim que entrarem novos vídeos. D'accord? Voilà, então vamos a isso. Il vient d'où? Muito bem, il vient d'où? Então, para começar, vamos começar das cidades. Né? Qual é a preposição que nós temos que usar quando queremos indicar uma cidade? Por exemplo, nós podemos usar de e o de com apóstrofe, l'apostrophe, d'accord? Então, por exemplo, imagine que tu viens de São Paulo. Imagine que você vem de São Paulo. Então, eu já disse, il vient de São Paulo. Il vient de São Paulo, d'accord? Então, São Paulo, o de, il vient de Rio de Janeiro. Então, o de nós usamos para qualquer cidade. Il vient de São Paulo, il vient de Rio de Janeiro, il vient de Estocolmo. Então, qualquer cidade que nós queremos dizer, ele vem desta cidade. Então, nós usamos de. Mas, no caso da cidade, começar com uma voyelle, uma vogal. Então, par exemple, Amsterdam, nous disons il vient d'Amsterdam. Il vient d'Amsterdam. Então, il vient d'Amsterdam parce que Amsterdam, c'est une ville qui commence avec une voyelle. D'accord? Atenção, você já faz parte do nosso grupo Amigos de Francês? Se ainda não faz, eu vou deixar o link na descrição. E entre no nosso grupo Amigos do Francês, porque lá tem 3 vantagens. Primeiro, você vai ter conteúdo exclusivo. Imagina ter conteúdo exclusivo. Segundo, você vai poder interagir com várias pessoas que gostam da língua francesa. Outros já falam fluentemente, outros ainda estão aprendendo, d'accord? E a terceira vantagem, você poderá também compartilhar suas dúvidas e algum material, talvez em francês, que você queira partilhar conosco, d'accord? Voltando. Agora vamos entrar nos países. Aqui nos países nós podemos encontrar preposições que nós vamos usar quando o país estiver no masculino, no feminino e no pluriel, d'accord? Vamos começar avec on va commencer avec le masculin. Par exemple, on parle de Brésil, du Portugal. Il vient du Brésil. Il vient du Brésil. Il vient du Portugal. Note que Portugal e Brasil são países que são considerados masculinos, homens, d'accord? Então, nós usamos o du. Il vient du Brésil. Il vient du Canadá, il vient do Portugal, d'accord? Então, estão no masculino, du. Então, no caso do feminino, nós podemos usar o de. Então, como é que ficaria? Je viens de Grèce. Je viens de Grèce. Je viens de Belgique. Je viens de Belgique, d'accord? Então, Belgique, la Grèce, ce sont des pays féminins. Então, são países que estão no feminino. Então, nós usamos o de e é juntos em francês, d'accord? Agora, no caso de tivermos países que, independentemente de ser masculino ou feminino,
começam com uma voyelle, que commence avec une voyelle, nós utilizamos o D mais apóstrofe. Vamos dar um exemplo. Par exemple, je viens d'Allemagne. Il vient dire, oh, je viens d'Allemagne. Il vient d'Allemagne. D'accord? Il vient d'Allemagne. Né? Je viens d'Allemagne, il vient d'Allemagne. Então, Alemanha, d'Allemagne. Então, quando o país começar com uma voyelle, nós utilizamos o D e o apóstrofe. D'accord? Atenção! Se você ainda não baixou o e-book Aprender Francês desde Zero, você está cometendo um grande erro. Baixe esse e-book que contém 14 lições que vão lhe ajudar a falar fluentemente la langue française. D'accord? Voltando. Agora, o último caso é o caso do pluriel. Os países estão no plural. Então, no caso dos países que estamos no plural, nós usamos o D. O D, D et S. D'accord? Então, par exemple, vou parler des États-Unis. Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Ou je viens des Pays-Bas. Je viens des Pays-Bas. Então, é muito simples. D'accord? Est-ce que vous avez une doute? Une question à poser? Ouais, c'est très facile. Hein? C'est très facile. Donc, maintenant, on va répondre la question, non? Qu'on a posée. Il vient d'où? Vous voyez cet avion, il vient d'où? Então, vamos responder a questão de onde é que vem aquele avião. E eu sei que você que vai responder. Então, conforme mostra as imagens, o avião é da British Airways. D'accord? British Airways. D'accord? Então, nós sabemos que British Airways é lá na Bretanha. D'accord? Bretanha. Então, como é que fica? O avião vem da Bretanha. Então, como é que fica? Je viens de Bretagne. Je viens de Bretagne. Très bien. Então, félicitations à toi, félicitations à tous. Parabéns a todos que acertaram. Je viens de Bretagne. É a forma correta de responder, né? Porque o avião vem da Bretanha. Então, je viens de Bretagne. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. À la prochaine fois.